Olá, amigos. Legítima defesa em foco. Um tema de relevância, um tema de importância para o país. E é por isso que idealizamos este programa. Temos aqui uma nova jogada oportunística de outro político oportunista. Projeto de lei do Senado, número 176 de 2011, de autoria do senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Sabem o que pretende esse projeto de lei? Até mais espertamente do que a proposta de plebiscito de José Sarney, que, afinal de contas, propõe uma consulta popular, democracia direta, para combater a democracia direta, que já deu o seu parecer e a sua decisão em 2005. Mas o senador Cristóvão Buarque, não. Ele apresenta um projeto de lei do Senado, número 176 de 2011. E o que é que ele quer com esse projeto de lei? Ele quer simplesmente modificar, alterar, na verdade, revogar, na forma em que está, o artigo 35 da famosa Lei 10.826, aprovada na calada da noite, já numa época em que não havia mais ninguém no Congresso Nacional, no dia 22 de dezembro de 2003, o famigerado Estatuto do Desarmamento. Então, a iniciativa desse senador, Cristóvão Buarque, que em certa época eu respeitei, mas parei de respeitar depois que apresentou aquela bobagem da proposta de emenda constitucional da felicidade, como se felicidade pudesse ser tratado como um bem social, como uma aquisição social e ser criada por lei ou na Constituição. Esse senador faz pior do que José Sarney. Porque ao tentar alterar o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, o que é que ele faz? Ele tenta violar, por via do voto dos senadores, por via do voto dos 80 e tantos senadores, a decisão popular de 2/3 dos votos válidos dos eleitores brasileiros tomada em 2005. Diretamente desqualificar a soberania popular, dando um golpe legislativo sobre a soberania popular. A iniciativa dele consegue ser pior, consegue ser mais maligna, consegue, na verdade, ser mais inconstitucional até do que a iniciativa de José Sarney e de seus parceiros lá no Senado, que vieram com essa história de plebiscito em cima de um referendo que aconteceu, sob o ponto de vista cronológico, na verdade, ontem, outro dia, lá no ano de 2005. Muito próximo, portanto. É claro que nós já percebemos claramente que não há clima para que passe nada disso, não há clima para que passe aquele projeto de decreto legislativo que estabeleceria o famoso plebiscito, e não prosperará essa iniciativa. Mas esta aqui acaba sendo mais perigosa porque ela tramita como um projeto de lei. Claro que terá que passar por todas as comissões, claro que terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e vamos esperar que pelo menos os membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado entendam com toda clareza que a iniciativa tem que ir à gaveta, ou melhor dizendo, ao lixo, porque ela viola a soberania popular. Mas é mais perigosa a forma de mudança dessa lei do que a forma de um projeto de decreto legislativo para estabelecimento de um plebiscito. Vamos nos lembrar, vamos reafirmar. E tomando aqui esse livrinho, publicado pela Câmara dos Deputados, com essa bonita pombinha da paz, não é? Como sempre, que é o do Estatuto do Desarmamento, que o artigo 35 era exatamente aquele que foi votado lá no referendo de 2005. O artigo 35 pretendia proibir completamente, proscrever completamente a comercialização de armas e munição no nosso país, e ele foi derrubado pela decisão popular do referendo. E agora esse senhor que apresenta uma proposta de emenda constitucional para que a felicidade passe a ser um bem jurídico criado por lei, criado pela Constituição, vem também com a sua fala macia, com seus gestos mansos, com o seu conceito retirado da sua atuação como defensor da educação do país, apresentar uma ignomínia desse tipo, que pretende violar a soberania popular. Vimos pelo debate, e acredito que todos tenham acompanhado o nosso debate lá na Rede Minas, uma TV pública
de Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte, que nem mesmo os que falam em nome do governo, como por exemplo aquele debatedor mal educado que tentava evitar que eu falasse lá e representava o Ministério da Justiça, nem mesmo essas pessoas enxergam um clima, verificam um clima para que passe o plebiscito, para que haja um novo plebiscito e mesmo para que passe uma iniciativa completamente torta como essa. Mas não vamos nos desmobilizar, vamos manter a nossa guarda alta, vamos manter a nossa vigilância e vamos manter a nossa pressão. Legítima defesa é um direito, nós o reputamos um direito constitucional. Se ele não fosse um direito constitucional, evidentemente que os dispositivos do Código Penal e do Código Penal Militar, que tratam exatamente da legítima defesa, deveriam ser inconstitucionais. E mesmo no nosso país, mesmo com esse Supremo Tribunal Federal que nós temos aí, mesmo com esse conjunto jurídico que muitas vezes viola os direitos e garantias fundamentais, mesmo com um ministro do Supremo que se atreve a vir a público para dizer que deveria haver um meio de entrar na casa das pessoas para retirar armas legais, mesmo assim seria um absurdo, não passaria pela cabeça de juiz algum declarar o dispositivo sobre a legítima defesa em ambos os códigos criminais como algo inconstitucional. A legítima defesa é importante, a legítima defesa é um direito natural, entronca com as raízes da civilização, com as raízes da humanidade, entronca com o fato de que ninguém pode, melhor dizendo, ser negado o direito de defender a sua própria vida ou a vida de outrem, numa situação crítica, numa situação em que o Estado armado, que deve nos defender a todos, falhe e falha constantemente, como eu já lhes disse e afirmo da minha experiência policial de 35 anos. Às vezes, nós temos episódios, e são inúmeros porque eles não vão à grande mídia de modo geral, que mostram claramente como o direito de legítima defesa, ao ser realizado, ao ser concretizado, muitas vezes evita mortes, muitas vezes evita a vitimização, muitas vezes evita aquela notícia estampada na primeira página do jornal de mais um cidadão, de mais uma pessoa que foi vítima de homicídio, de latrocínio, de mais uma mulher que foi violada e tantas desgraças que o crime acaba propiciando no país. Num fim de semana recente, aquele fim de semana prolongado da Semana Santa e 21 de abril, houve 11 roubos à mão armada em residências, no interior de residências, ao longo da orla litorânea do estado de São Paulo. 11 roubos e 10 foram muito bem sucedidos. Vítimas de joelhos, vítimas amarradas, vítimas presas no banheiro, vítimas no chão, vítimas sendo obrigadas a carregar os seus próprios bens em automóveis para que os bandidos os levassem, menos em uma residência, em Ubatuba, porque nesta residência em Ubatuba o proprietário reagiu à mão armada. E o que aconteceu? A morte de um criminoso e a fuga dos demais sem concretizar a intenção criminosa. Se houvesse mais episódios como esse em nosso país, certamente a sanha do banditismo diminuiria. Não sei se sabem, amigos, mas nos Estados Unidos, os cidadãos comuns, as pessoas comuns, matam mais criminosos do que a polícia, em legítima defesa, repelindo invasões às suas casas, repelindo roubos, repelindo tentativas de violação sexual. Mulheres matam criminosos em legítima defesa nos Estados Unidos. E é por isso que a arrogância do crime naquele país diminui. É um país pesadamente armado, como nós sabemos, há milhões e milhões de armas em mãos dos cidadãos comuns, só é menos armado percentualmente do que a pacífica Suíça, onde também o índice de criminalidade é muito baixo e, no entanto, o número de homicídios dolosos só cai e o número, a quantidade, a intensidade da atividade criminosa também só cai, porque associado ao trabalho da polícia está o fato de que o cidadão comum defende-se e, quando necessário, defende-se portando, empunhando e disparando armas de fogo. Essa é a essência da legítima defesa. O caso de Ubatuba o prova, o contexto dos Estados Unidos o demonstra, o caso da Suíça é emblemático e nós temos que continuar a lutar pelo nosso direito, temos que continuar a lutar pelo direito de todos os brasileiros, temos de continuar a lutar pela preservação de um direito, em essência, constitucional. Muito obrigado por sua atenção.